Minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes a partir da obra de Cláudio Francisco. E Eclesiastes, o termo Kohelet, pregador, é um mestre da sabedoria da época helenística que vai refletindo de forma crítica, em relação à questão da brevidade da vida e assim por diante. O termo Kohelet chama atenção, porque em hebraico é um particípio feminino e parece designar um cargo na assembleia, Kahal. Até que o Fernando tinha perguntado se era igreja. É assembleia, entende? Que no caso, a gente quando vai para o grego, possivelmente vai chamar de igreja. Mas é que no contexto judaico, a gente não tem necessariamente igreja, A gente tem assembleia, sinagoga, alguma coisa assim. E nesse contexto parece ser tipo um cargo de alguém que convoca ou alguém que dirige aquele momento, um liturgo, E nesse caso aqui, Lutero, por exemplo, reproduziu a tradução greco-latina Eclesiastes, certo? Como pregador. E aqui a gente observa, que embora cantares eclesiásticos tenham sido atribuídos a Salomão, isso pode ser Salomão ou pode não ser, até porque outro comentarista chega a dizer, ele fala que foi rei. Como é que um cara que é rei fala que foi rei? Possivelmente pode ser alguém interpretando o rei. É como, digamos, suponhamos que de repente eu vá interpretar uma determinada personagem, do dia a dia, Vamos lá, eu fui um grande escritor, embora negro, numa época em que o Brasil ainda tinha escravos, estava tentando se libertar, aquela coisa todinha, e eu virei o maior nome da literatura brasileira. Então, ou seja, eu estou falando no passado, como se eu fosse Machado de Assis, porque eu estou no passado. Agora, Machado de Assis não falaria de si no Machado, no passado. Como assim? Eu fui o escritor. Então, essa é a crítica de alguns estudiosos. Continuando aqui, por exemplo, eu não estou lendo tudo, tá, gente? Para a gente ganhar tempo, como a gente já leu, eu já li, vocês já ouviram, certo? Então, a identificação de Eclesiastes como filho de Davi provavelmente é secundária e deve ter ocorrido em associação com o capítulo 1, verso 12. Eu, pregador, fui rei de Israel em Jerusalém. Mas é claro que o fato de atribuir a Salomão, isso pode ter ajudado a entrar no cânon. Esse aqui é o comentário de Werner Schmidt. E aí ele observa que tem o primeiro epílogo informativo que caracteriza Eclesiastes de forma positiva, como um sábio que ensinou o conhecimento e anotou a palavra das verdades, certo? É no capítulo 12, versos 9 a 11. O segundo epílogo, ao contrário, já é mais crítico, porque ele alerta, por um lado, contra a infindável compulsão de escrever e de empreender cansativos estudos, capítulo 12, versículo 12, e diz que a boa mesmo é temer a Deus e guardar seus mandamentos, que está no versículo 13. E ele, por exemplo, coloca aqui, deixa eu ver aqui, é provável que os trechos que falam do juízo de Deus e da justa retribuição sejam acréscimos. Lembra, olha, Deus vai pedir contas, essas coisas assim. Olhando aqui, isso. Ele chega a falar também, de uma moldura externa na terceira pessoa, que circunda a moldura interna, que fala sobre vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 2 e capítulo 12, verso 8. Meio que assim, quer mostrar uma ideia e desenvolve o assunto sobre vaidade no miolo do livro, certo? Possivelmente, as sentenças sobre a alternância das gerações, em capítulo 1, verso 3 ao verso 11,
e o envelhecimento no capítulo 11, verso 9 ao capítulo 12, verso 7, tenham sido colocadas conscientemente no início e no final do livro, por serem afirmações básicas. Então faz sentido supor que sua formação do livro tenha passado por 3 estágios de formação. A. Pode ser que na fala na primeira pessoa no singular, em 1:12, tenha conservado a introdução original da coleção de sentenças redigidas por Kohelet. B. A composição do livro talvez seja de autoria do primeiro epilogador, o autor da observação final que elogia Kohelet, capítulo 12, versos 9 a 11. Trata-se de um discípulo de Kohelet? C. Eventualmente o segundo epilogador poderia ter interferido na redação final do livro, acrescentando os acréscimos críticos acima mencionados. Então, de acordo com Werner Schmidt, não parece que a obra é uma obra só, mas parece que é uma coleção de obras. E ele chega a dizer aqui o seguinte: formalmente, o livro é unificado pela fala na primeira pessoa do singular e pelo seu conteúdo, que é o tema. Digamos que fossem vários manuscritos ou várias coleções, e aí junta aquilo ali por causa do conteúdo que tem como tema: nulidade, vanidade, tudo é vão, né? Nulidade e vanidade da vida humana. Outras palavras-chave características são fadiga, sopro, correr atrás do vento, estultícia, vantagem, proveito, debaixo do sol, isto é, sobre a terra, ou a face da morte. E aí a gente tem do capítulo 1, versículo 1, o título, capítulo 1, verso 2 e capítulo 12, verso 8, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 3 e verso 4 a 11, repetição da mesma situação. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga? Capítulo 1, verso 3. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 12 ao capítulo 11, verso 8. Desta peça central, a coleção de sentenças se destacam. Capítulo 1, verso 12 ao capítulo 2, verso 11, a retrospectiva do rei. Capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo. Capítulo 11, verso 9 ao capítulo 12, verso 7, comentário sobre o envelhecimento. E capítulo 12, verso 9, 11, 12 e 13, nós temos os epílogos. E aí a gente observa aqui que parece que Eclesiastes foi concluído, foi escrito depois do Pentateuco ter sido concluído, de modo que ele pega um pouco do conteúdo ali e se expressa no hebraico tardio, influenciado pelo aramaico, pegando alguns estrangeirismos persas, como denuncia aqui, capítulo 2, verso 5 e capítulo 8, verso 11. E pegando aqui, estima-se que o livro tenha surgido na Palestina, depois da dominação persa, mas algumas décadas antes da Guerra dos Macabeus, lá por meados do final do século III, durante a primeira fase do helenismo. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. No estilo enfoque, Eclesiastes se aproxima da sabedoria dos provérbios. E, no entanto, em sua intenção, Eclesiastes contradiz profundamente a sabedoria proverbial. Relativiza as conclusões da sabedoria a partir de 2 ideias básicas que estão relacionadas entre si. Primeiro, o sábio, em última análise, não tem nenhuma vantagem. No provérbio, o sábio tem, né? Falece igual ao insensato. O piedoso e o ímpio, mesma coisa, né? E no caso, na morte não tem diferença nem entre o homem e o animal. E nesse caso aqui, ainda parece que não há uma expectativa quanto à ressurreição. Segundo, há fiéis que têm a mesma sorte que os ímpios. Há ímpios que experimentam o mesmo que os fiéis. E o princípio da retribuição não explica a vida. Então ele chega a falar essas coisas. Então a gente percebe uma diferença de provérbios. E nesse caso, Eclesiastes não mais busca, ao contrário da sabedoria proverbial, compreender ordens específicas por trás das experiências, mas busca apreender a totalidade da vida, muito evidente na comparação das pessoas com a natureza. Eclesiastes 3,19, em oposição a Provérbios 6,6. Como aqui não há uma resposta convincente nem para o sábio,
Eclesiastes chega a uma conclusão extremamente dura. Eu odiava a vida. Capítulo 2, verso 17. Melhor seria nem ter nascido. Capítulo 4, verso 2. O cara está para baixo, né? Uma opinião que é compreensível, vindo de alguém que desabafa, mas que é estranha nesta concepção genérica ao resto do Antigo Testamento. No caso Jó, a gente entende. Agora aqui é um cara que está pensando, como é que pode isso, né? Apesar de tudo, Eclesiastes sem dúvida não desiste do temor a Deus. Deus dá e tira a vida, dá tanto alegria como fadiga, felicidade como desgraça. Aqui não se sentem os efeitos do primeiro mandamento? Naquilo que Deus determina e faz, o ser humano nada pode mudar. Embora Deus tenha feito tudo bem, o ser humano não tem condições de compreender a obra de Deus. E com isto a ordem da vida e o princípio da retribuição. Não conhece o seu tempo determinado, nem o seu futuro. Então ele meio que diz o seguinte: olha, Deus tem o controle de tudo, a gente não sabe de nada, vai ter vez que vai dar tudo certo, vai ter vez que vai dar tudo errado, tem gente que vai fazer coisa ruim e vai tirar uma onda, tem gente que vai fazer coisa boa e vai passar um sufoco, né? Por aí. E aí a dica que eu dou é: a vida é dura para quem é mole, se você se entregar vai ficar pior. Então podemos repreender, né? Podemos repreender Eclesiastes por não mencionar mais o nome de Deus, o Deus que se mostra clemente para com Israel. Êxodo 34:6. Na época tardia, o nome de Javé já é relegado ao segundo plano, sobretudo na sabedoria. Conferi Jó. Embora o livro de Eclesiastes, completamente atípico para o Antigo Testamento, tenha sido incorporado ao cânone, parece confrontar o leitor com a pergunta: a profissão de fé no Deus que atua, mata e vivifica na história, 1 Samuel 2,6. Esta profissão de fé se mantém firme diante da experiência individual do mundo e da vida? Então a gente percebe que Eclesiastes é um livro de quem está em crise, não sabe direito o que vai acontecer, mas a dica que dá é: ainda assim, teme a Deus. Se está ruim, pode ficar pior se você andar na contramão da vontade dele. Amém? Então beleza, minha gente, acabou.